pastor Davi vai estar ministrando a palavra aqui. Amados, a graça e a paz do Senhor Jesus sejam sobre todos os irmãos, amém? Queridos, que bom estarmos aqui mais uma vez nessa oportunidade gloriosa na casa do Senhor, com esse povo abençoado. Irmãos, eu me sinto bem quando eu estou junto dos irmãos, viu? Me sinto bem, sinto a presença do Senhor, eu sinto a glória de Deus junto com vocês. Sinto que vocês são pessoas sinceras, pessoas realmente de Deus. Nem todo mundo que está numa igreja, nem todo mundo que se diz ser religioso, que crê em Deus, realmente é verdadeiro. Os irmãos sabem que isso acontece, não é? Mas eu sinto sinceridade em vocês, sinto Deus na vida de vocês. Por isso, eu me sinto muito bem de estar aqui. Louvo a Deus por essa oportunidade e agradeço a Deus também pela vida do pastor Vanderlei, da pastora Kátia, que me dão essa oportunidade de estar, além de junto com os irmãos, e de bônus está pregando a palavra do Senhor, amém? Quem diz glória a Deus? Quem diz graças a Deus? Aleluia! Vocês já estão de pé, né? Vocês já estão de pé, nós vamos meditar um pouquinho na palavra. Vocês estão com paciência aí? Para a gente meditar? É um pouco, fiquem tranquilos, tá? Fiquem tranquilos. Aproveitem então que vocês estão de pé, abram suas Bíblias, por gentileza, em Apocalipse, capítulo 3, amém, amados? Vamos então meditar na palavra do Senhor. Obrigado, irmão. Obrigado. Apocalipse, livro escrito por João, ok? Livro escrito por João, quando ele estava na ilha de Patmos. Não foi o último livro ainda que João escreveu, não, ok? Mas aqui ele recebeu revelações grandiosas do próprio Senhor, onde ele foi arrebatado com seu espírito, né? E ele pôde estar presenciando os fatos futuros, coisas que estão acontecendo para nós hoje. João, ele escreveu para nós, para que nós pudéssemos saber, amém? Glória a Deus. Quantos encontraram aí? Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 11, vamos lá, todos acharam? Todos aí acharam? Olha, gente, ó, Apocalipse, lá no final da Bíblia, hein, gente? Tem gente procurando, hein, irmão? Ó, tem gente caçando aí, hein? É o último, hein, gente? É o último, hein? É o último, hein? Vamos lá, brincadeira. Vamos lá, queridos. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Vamos todos nós juntos agora? Vamos lá. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Irmãos, ficou tão bonito, amém? Desocupa as suas mãos aí, eu vou pedir que você dê ao Senhor e a sua palavra um forte aplauso, louvor nessa hora, amém? Desocupa as suas mãos, um forte aplauso ao Senhor Jesus e a sua palavra, aleluia. Precioso Pai, recebe esses louvores, esses aplausos a Ti, ao Teu nome, que o Senhor possa ungir os meus lábios e falar com a Tua igreja. Eu oro nesse momento e Te agradeço no poderoso nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador, o nosso Messias, amém e amém, Jesus. Amados, obrigado por vocês ficarem em pé, honrando a palavra do Senhor. Podem se assentar, queridos, amém? Obrigado, pastor. Podem se assentar. Olha só, queridos, essa passagem que nós acabamos de ler aqui, fiquem tranquilos agora, amém? Fiquem tranquilos que eu quero que você receba de Deus essa porção que vem do coração do Senhor. É uma porção de maná, tá? Não é uma grande porção de maná, mas é uma porção de maná, e quando ela vem de Deus, ela nos alimenta e ela nos fortalece. Olha só, quando essa palavra aqui, ela foi direcionada, quando foi falado isso aqui, guarda o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Isso aqui foi direcionado àquela igreja fiel, àquela igreja leal, àquela igreja em que o Senhor Jesus se agradou, que era a igreja de Filadélfia. O Senhor deu a orientação para que fosse levado 7 mensagens a 7 igrejas, e essa igreja aqui, a igreja de Filadélfia, ela foi uma igreja fiel, foi uma igreja em que o Senhor Jesus a honrou, foi uma igreja em que o Senhor Jesus reconheceu ela como uma igreja leal, uma igreja que estava guardando a palavra.
E o versículo que prova, o versículo-chave dessa carta aqui, a igreja de Filadélfia, que é o coração que prova que essa igreja realmente era uma igreja sã e uma igreja fiel, é o versículo 8, quando ele disse: tendo pouca força, guardastes a minha palavra. Olha, amados, eu sei que muitas das vezes nós podemos passar por momentos bem difíceis, podemos passar por uma tribulação, podemos passar por pressões nessa vida, talvez na sua casa, nas suas finanças, talvez uma dívida, você pode ter perdido um ente amado da sua família, alguém muito próximo, que até hoje o seu coração você ainda está triste com isso, você tem dificuldades em lidar com isso, mesmo que o tempo passou. A palavra diz aqui, pouca força, ok? Nós não somos pessoas de ferros, nós não somos super-humanos, nós temos realmente limitações, mas uma coisa que nós podemos fazer é guardar a palavra dele. Se tem uma coisa que vai agradar ao Senhor Jesus, aquele que morreu pela noiva, morreu pela igreja do Senhor Jesus, é um povo que guarda a sua palavra. Deus sabe que você ia ter dificuldades, que você teria lutas, que você teria grandes problemas. Quantos de nós, talvez nessa semana mesmo, nesse ano que nós estamos chegando no fim do ano já, são os últimos dias praticamente, quantos de nós aqui não derramamos lágrimas nesse ano? Não foi um ano corrido, não foi um ano em que nós passamos por situações, em que nós vivemos situações que nos chocaram, é verdade, mas se tem uma coisa que Deus se agrada, se tem uma coisa que Deus quer que você faça, e isso realmente agrada a Deus, e que você pode fazer, é guardar a palavra do Senhor. Deus, Ele quer você fiel, meu amado. Deus sabe que você tem lutas, que você não é uma pessoa, que você não é um super-homem, que você não é uma pessoa que não possui limitações, mas Deus sabe que você pode guardar a sua palavra, e Deus colocou para você a palavra dele diante da sua vida, para que você possa honrá-lo. Existem igrejas que não estão honrando o Senhor, realmente há um povo, não quero trazer uma mensagem negativa para vocês, mas a palavra de Deus também fala nos versículos à frente, da igreja de Laodiceia, que foi uma igreja que desonrou o Senhor, que era uma igreja que nem ela era fria, nem era ela quente, ela era uma igreja morna, ela era uma igreja, sabe, mais ou menos meio quente, né? meio frio, meio morno. Não tem, irmãos, como você ser um crente pela metade, uma bênção pela metade. Você não pode ser meio crente, você está entendendo? Vocês não podem ser meios fiéis. Eu não posso ser meio justo, não existe isso. Alguém por acaso aí já viu alguém meio casado? Quem conhece alguém meio casado? Irmão é casado, né? Perto. Sempre aperta esse negócio aqui, né? Não existe ninguém meio casado, existe, né? Ou a pessoa ela é casada, ou a pessoa não é casada. Quem já viu uma mulher meio grávida? Eu não estou falando de 20 semanas não, viu, gente? Estou falando da metade ela está meio grávida, está na metade da gestação. É 40 mesmo? 37 é o mínimo, né? 42 é o máximo, né? Por aí, né? Então, alguém conhece alguém meio grávida? Não. Ou a pessoa está grávida ou não está, não é verdade? Da mesma forma, ou nós somos crentes fiéis para Deus, não pode existir nada pela metade, nada pelo meio do caminho. Ou nós somos fiéis, ou você é justo, ou você é um crente de verdade, ou então a palavra de Deus diz, eu sei que isso é um pouco forte de ser falado, mas a palavra de Deus diz, se você não for nem frio, nem morno, então a palavra de Deus diz, aqui nos versículos à frente, quando o Senhor escreveu a carta não para Filadélfia, mas para Laodiceia, vomitar-te-ei da minha boca. Mas sabe que é possível, mesmo nas lutas e nas dificuldades, você ser fiel ao Senhor. Como? Você guardando a palavra do Senhor na sua vida. Mesmo que você não seja uma pessoa que você tenha tantos recursos ou tantas condições, irmão, eu sou uma pessoa simples, sabe? Mas eu tenho buscado ao Senhor, eu tenho medo de errar. Eu já vi irmãos dizerem assim, irmão, eu tenho até medo de errar. Quando o crente ele está preocupado em fazer aquilo que é certo e não errar, em buscar o Senhor, em honrar a Deus, então você está no caminho certo, você está guardando a palavra do Senhor. Saiba que o inimigo, ele quer tirar aquilo que é seu, ele quer tomar aquilo que é seu, amado. E qual é a maior recompensa que você vai ter? Nós não temos ela ainda, ok? Eu gostaria de dizer que você já tem isso. Você não perde a salvação amanhã se você acordar um pouco desanimado, ok? Mas a palavra de Deus diz que a coroa da vida será para aqueles que forem vencedores. Guarda aquilo que você tem para que ninguém tome a tua coroa.
Nesse versículo aqui, a coroa está se referindo à tua salvação, está se referindo ao prêmio final. Você é salvo por causa de quê? Faça essa pergunta agora no seu coração. Muitos crentes, se fizesse essa pergunta para eles, o que eles diriam? Eu sou salvo porque eu não quero ir para o inferno. Tem crente que ele quer servir a Deus porque ele tem medo de ir para o inferno. Tem outros que querem servir a Deus porque não, eu pelo menos quero ir para o céu. Tem outros que não estão se preocupando com o inferno, mas querem ir para o céu. Ok, esse será o seu alvo. Esse será o seu destino final, daqueles que forem fiéis, daqueles que continuarem caminhando e honrando o Senhor. Mas nesse momento em que nós estamos aqui nesse mundo, qual é o nosso principal propósito? Quando alguém se converte, qual é o seu principal propósito? Número 1 é você, obrigado irmã, servir ao Senhor, é você refletir a glória do Senhor na sua vida. Me diga uma coisa, amados, para que serviria alguém que essa pessoa aceitou Jesus de verdade no seu coração, ela está caminhando, mas essa pessoa faz o mínimo possível para refletir a glória de Deus para as outras pessoas? Ela vai chegar no céu, isso é bom. Talvez essa pessoa ganhe a sua família, a sua casa para Jesus, isso é muito bom. Mas o que vai adiantar se ela não refletir a glória do Senhor no mundo em que ela está? Não deu esse testemunho para os seus parentes, no seu local de trabalho, aonde você mora, onde que você estiver, se a luz de Deus não brilhar na sua vida. Então o primeiro propósito do qual nós estamos aqui é o quê? Refletir a glória do Senhor nas nossas vidas, e um dia, como recompensa disso, porque você foi fiel aqui, e você procurou glorificar o Senhor Jesus, e não negou o seu nome, no final de tudo, você receberá a coroa da vida, que é a maior de todas as recompensas que um ser humano pode receber na sua vida. Quem diz glória a Deus? Você receberá essa recompensa, amados. Um atleta, um lutador, ele treina, ele faz o seu melhor. Eu vou falar isso aí para você daqui a mais um minutinho. Ele faz o seu melhor porque ele quer conquistar o seu prêmio, ele quer conquistar a sua coroa, o seu troféu, mas isso tudo acaba, é uma coisa corruptível. Mas a coroa que você vai receber no final, se você continuar perseverando, caminhando e sendo fiel, é algo que ninguém poderá tomar de você, é algo que você receberá do próprio Deus, tanto quanto uma coroa da vida, quanto um novo nome, e um novo nome que vai estar também na sua testa, na sua vida, que ninguém poderá tirar de você. Essa é a maior recompensa que você pode ter, mas para isso precisamos primeiro fazer o quê? Guardar aquilo que nós temos, porque o inimigo deseja tirar de você. Diga, eu vou guardar aquilo que eu tenho. Irmãos, guarde aquilo que Deus te deu, guarde isso, não deixe isso ser tirado de você. Não pense que eu não quero tocar na ferida de ninguém, eu não quero implicar com ninguém, mas não pense assim, sabe, uma vez salvo para sempre. Se você verificar vários textos da Bíblia Sagrada, onde a palavra de Deus nos adverte que nós sejamos fiéis ao Senhor e que nós perseveremos no Senhor e na sua caminhada, e a sentença também para aqueles que não foram fiéis ao Senhor, amado. Eu sei que ouvir isso traz uma certa segurança, sabe? Olha, você nunca vai perder a sua salvação. Isso traz uma segurança, sim, é verdade, traz uma segurança, mas também isso pode trazer, muitas vezes, um certo senso da pessoa não continuar sendo zelosa pela sua salvação, não continuar se esforçando, e ela vai cessar a sua vigilância. Então a melhor coisa que nós temos que fazer, mesmo porque essa é a doutrina correta, é fazer o quê? Perseverar até o fim, para que nós possamos ser salvos. Não significa que você não é salvo, você já é salvo, mas por você perseverando até o fim, o que vai acontecer é que no final de tudo, você vai receber essa coroa gloriosa na sua vida, amados. Amados, é indiscutível que o nosso Senhor, que o nosso Deus, Yahweh, Ele quer colocar uma coroa gloriosa na sua vida, quer te abençoar, quer te recompensar, que Ele realmente, Deus não quer que você se perca. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, Deus não querendo que ninguém se perca, mas que todos os homens cheguem ao arrependimento. Todos quem? Até mesmo os ímpios. Pode ver lá em Ezequiel, Deus ele quer que o ímpio se arrependa. Se ele é ímpio, então ele não é homem de Deus. Se ele não é homem de Deus nem mulher de Deus, então não vai para o céu. Mas se essa pessoa ouvir a palavra, essa palavra lhe... Se essa palavra lhe sacudir e lhe despertar, vai trazer libertação para a sua vida, essa pessoa vai receber a salvação, que é o maior prêmio que ela pode receber na sua vida. Mas para isso precisamos de quê? Olha só, medita comigo nisso, medita comigo. O que vai ajudar o crente
Pastor, mas é só a pessoa aceitar Jesus e ir ali na frente? Até mesmo aquele homem que estava preso, que estava crucificado do lado do Senhor Jesus, um e outro, se reconhecesse Jesus, nem fez um pedido, um pedido assim, né? Eu quero te aceitar, Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, né? Mas Jesus, pelas suas palavras, percebeu que na vida daquele homem que estava do seu lado havia um arrependimento profundo, e ele estava solicitando e clamando por salvação, e aquele que invocar o nome do Senhor vai ser salvo. Por isso Jesus pode dizer: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: eu estou te salvando, eu estou te dando a vida eterna. É verdade. Mas muitos de nós, a maioria na verdade, né, isso o Senhor Jesus estava mostrando o quanto a sua misericórdia, a sua graça são abundantes, podem alcançar a pessoa em qualquer momento da sua vida. Mas nós não podemos e não devemos esperar para o último minuto, porque você não pode, a pessoa poderia não ter essa oportunidade. É ou não é verdade? Então o que nós devemos fazer, nós como crentes? O que nós precisamos fazer? Nós precisamos observar e guardar. Agora eu vou falar uma palavra que, essa palavra ela é meio assustadora, viu? Ela vai assustar alguns irmãos, porque quando alguém, principalmente o jovem, ele quando ouve essa palavra assim, parece que é uma coisa pesada, sabe? O que nós temos que fazer? Guardar a doutrina da palavra de Deus. Parece que é uma palavra assim, é pesada, doutrina, né? Soa-se como uma coisa que se coloca a julgo, mas não. O que é doutrina? A doutrina é um conjunto de ensinamentos limpos e verdadeiros, também pode ser falsos, a palavra também fala de ensinamentos de homens, né? Ou até mesmo doutrinas de demônios, mas quando o ensinamento da palavra de Deus, o conjunto de ensinamentos, ele é puro e são, ele ajuda você a ficar uma pessoa resguardada e protegida do mal. A doutrina da palavra de Deus é um ensinamento sólido da fé, o qual vai te manter sadio na fé cristã e vai preparar você para a vida eterna. Quantos querem isso aí para a sua vida? Oh, glória a Deus, eu quero essa doutrina para mim, irmão. Mas, irmão, está parecendo uma coisa pesada, sabe? Eu acho que eu não vou suportar muito nada, amado. Deus jamais vai oferecer para você um jugo que você não pode aguentar. A palavra doutrina só parece ser uma coisa difícil e pesada, mas ela não é. Doutrina é esse conjunto de ensinamentos. Então, todos os ensinamentos que o pastor Vanderlei tem passado aqui para você, e os demais irmãos também, da palavra de Deus, aplicando a palavra, te ensinando, na escola bíblica, ou nas demais reuniões, sabe? Então, isso é o quê? É um alimento sólido. A palavra de Deus é comparada com um alimento puro. Então, você tem que comer o alimento aonde? Bom, eu muitas vezes, me dá licença de contar esse breve testemunho aqui, muitas vezes quando eu estou na rua e não tem jeito, então eu acabo comendo uma porção de besteira. Mas quando eu estou em casa, eu fico bem. O alimento que a minha esposa faz, o almoço, a janta, qualquer comida que a minha esposa faz é algo maravilhoso, é um maná que veio do céu. Eu me sinto bem, nunca passo mal, pelo contrário, né? Já estou saciado, fico com aquela vontade de repetir, mas não vou repetir de novo, né? Que aí já vem o pecado da gula, né? Por quê? Porque você está comendo um alimento sadio. Quando o crente, ele sai da sua igreja, não significa que você não possa ouvir outro pregador, não estou dizendo isso não, viu, irmãos? Longe de mim, não é isso não. Mas quando o crente, ele sai por aí, querendo ouvir uma porção de gente, sabe, tem um movimento diferente ali, aí ele sai por aí, ele corre o risco de comer um alimento que não é sólido, ou um alimento que é estragado, ou de uma pessoa de procedência duvidosa, que você não conhece o histórico dela, que você não conhece a vida dela, e é bom que você conheça a vida da pessoa que você está ouvindo a palavra. Eu, pelo menos, eu penso que eu conheço o pastor Vanderlei, estou aqui para pregar de Jesus, estou contando apenas um fato, viu, irmão? É apenas um fato. A honra e a glória vai para o Senhor Jesus, mas eu estou apenas ilustrando aqui para vocês. Conheço o pastor Vanderlei de muito tempo, né? É um homem de uma caminhada sólida, de passos firmes, que há muito tempo com um casamento abençoado, com uma esposa abençoada, ambos andando na doutrina da palavra de Deus, de uma igreja, de um pastor também, de onde eles vieram, né? Um pastor sério, está sempre cobrando. Homens, todos eles têm falhas, mas um homem de Deus que está sempre cobrando um e outro, e que se ele não fosse um homem de Deus, ali estando naquele local que ele estava ali, eu penso que ele não permaneceria muito tempo. Então eu penso que você está recebendo um alimento sólido. Quantos glorificam o Senhor nessa noite? Digam glória a Deus. O ponto é esse, irmãos. Onde eu quero chegar? Quero chegar no ponto é esse, né? Seu pastor da sua igreja dessa, ou de qualquer, se alguém que está me ouvindo de uma outra igreja, né? Seu pastor é o seu responsável, ele vai orar por você, ele vai passar o alimento sólido para você, aquele alimento que vai deixar você preparado para uma fé sadia, e deixar você também preparado para que você possa chegar
lá na eternidade, amém? E está de pé diante do Filho do Homem. Amados, não vamos fazer como em muitos outros. O apóstolo Paulo, muitas vezes, ele advertiu as pessoas que ele ganhou pelas várias cidades da Ásia, de Roma, até mesmo os hebreus. Ele preferiu não ficar lá. Muitos acreditam, mas ninguém sabe quem foi o escritor aos hebreus. Mas quem lê todas as cartas de Paulo várias vezes, você vai ver que hebreus têm a mesma mentalidade do que o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, eu penso que ele preferiu não colocar a sua assinatura, porque seria uma carta direcionada exatamente para quê? Para os hebreus, porque Paulo, de certa forma, foi um pouco rejeitado lá entre os judeus. Então ele não quis nem assinar para que eles pudessem receber a palavra de Deus, porque ali estava a explicação do que? Os judeus, eles ficavam colocando sempre os olhos nas coisas do passado. Os mandamentos, não sei o que, os rudimentos, isso, aquilo, outro. Mas agora Jesus morreu na cruz. Não significa que a lei agora é coisa do passado, mas significa que agora aquela sombra que foi passada no Antigo Testamento, agora eles estavam recebendo a substância. Qual é a substância? A substância é o próprio Senhor Jesus. Antes eles tinham a sombra, nós temos a substância. Qual é a substância? Deus mandou Moisés levantar uma madeira, né, e colocar uma serpente de bronze, para que todo aquele que olhasse, serpente, inclusive, fala de maldição. Serpente, na Bíblia, nunca é uma coisa boa. Serpente fala de maldição. Pode ver lá em João capítulo 3, né, se você vê antes lá do versículo 16, que é o versículo principal, serpente fala de pecado. Então está comparando como Moisés levantou a serpente no deserto, e todo aquele que olhasse para aquela serpente de bronze ficaria curado. É uma comparação como o Senhor Jesus sendo levantado. Imagina os hebreus olhando para uma serpente de bronze, não entendendo nada. Moisés levantou e todo mundo está sendo curado. Então eu vou olhar para essa serpente, que significa, eu vou acreditar nessa serpente. Serpente colocada ali de bronze, né, levantada no madeiro, né, eu vou acreditar nisso e vou receber a minha cura também. E era isso que acontecia quando nós olhamos para Jesus, a obra dele ali na cruz do Calvário. Quando nós acreditamos, nós colocamos a nossa fé na palavra de Deus e no Senhor Jesus, o que acontece é que nós recebemos o perdão dos nossos pecados e a cura de uma vida de pecado, e nós somos totalmente sarados, libertos e cobertos com o sangue de Jesus na nossa vida. Quem diz glória a Deus? Aleluia, glórias a Deus. Então a doutrina é isso, é o conjunto de ensinamentos. A palavra de Deus diz que as pessoas se maravilhavam com o quê? A doutrina. Veja, Mateus 22, verso 33, diz assim: as turbas, né, as multidões, ouvindo isso, ficavam maravilhadas da sua doutrina. Do que? Doutrina, os ensinamentos que Jesus dava. Então, um ensinamento puro da palavra de Deus vai fazer você ter uma fé sadia e vai preparar você para a vida eterna. Aleluia. Quem quer ficar preparado aí para a vida eterna aí? Oh, glória a Deus. Eu quero ficar preparado para a vida eterna. Ninguém quer correr aqui, chegar no final, né? Aí Jesus fala assim, né? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo, porque eu não te conheço. Dá até arrepio, dá até medo, mas tem que falar. Ninguém quer ouvir isso. Então, se você quer naquele dia ser bem recebido, se você quer entrar nas portas celestiais, se você quer ser daquele que vai receber essa coroa da vida, você precisa aprender a guardar aquilo que você tem. Como? Conservando esses ensinamentos, essa sã doutrina. Quem diz glória a Deus aí? Então nós não podemos nos embaraçar com os negócios dessa vida. Claro que você vai estudar, você vai trabalhar, a dona de casa vai cuidar da sua família, do seu marido, tudo isso, irmão. Nós vamos nos divertir também, entretenimento, nada que desagrade a Deus. O apóstolo Paulo falou lá em 2 Timóteo 2, no versículo 3, ele falou: sofre comigo as aflições do bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita, quer dizer, que está nessa caminhada, ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou. Se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. É o versículo 3. O que é militar legitimamente? Não leva as coisas de Deus assim, a moda vai-se embora não, viu? Não estou dizendo que vocês façam isso não, mas vamos ser crentes assim, vamos levar o negócio de Deus a sério, sabe? Irmão, eu não sou religioso. Não estou falando para você ser religioso não, eu estou falando para você amar Jesus e nós levarmos as coisas de Deus o máximo a sério possível. Sério não quer dizer que você não vai rir. O irmão mesmo ali estava brincando comigo, né? Sempre tem um e outro pegando no meu pé, né? O irmão estava ali, irmão, está parecendo até como é que foi?
qual o cantor que o irmão está fazendo, até o Fábio Júnior, né? Aí eu falei, poxa, eu estava chegando ali também, a irmã, ô pastor, teu cabelo está meio grande, né? Eu falei, o da senhora está mais. O da senhora está mais, né? Não quer dizer que você não vai brincar, irmão, não tem problema nenhum não, ok? Não tem problema, é porque cresce rápido, irmão, já cortei nesse ano, mas cresce rápido, né? Então o que acontece? Não é que o crente não vai brincar, mas temos que levar as coisas de Deus bem a sério. Nós temos que colocar a nossa fé nisso aí, amados. Os atletas, o apóstolo Paulo falou que os atletas, né, no estádio, já tinha estádio naquela época, né, já tinha Olimpíada naquela época, que os atletas, eles correm, sabe, por uma coroa corruptível, né? E os lutadores também, eles treinam, eles se preparam porque eles querem o quê? Mas o apóstolo Paulo disse, mas um só vai levar a coroa. Aí ele disse no versículo 1 Coríntios 9, verso 24, né? Mas todo aquele que luta, de tudo se abstém. Quer dizer, tem coisas que você precisa abrir mão, é ou não é, irmãos? Pela fé? Pelas coisas de Deus? Ou não? Ou tipo assim, irmão, pode tudo, irmão. Jesus perdoa tudo, ele ama. Não, peraí, que isso, meu irmão? Nós não podemos entrar em coisas que desagradam a Deus. Nós temos que levar isso a sério, temos que guardar aquilo que nós temos, para que ninguém tome esse pronome ninguém aí, que é um pronome indefinido, quem é? Ninguém sabe, né? Mas esse ninguém aí é o diabo, porque ele é um ninguém. Mas então o diabo, ele quer tomar aquilo que é seu. Deus colocou bênção na sua vida, colocou o talento, colocou o Espírito Santo, colocou a palavra de Deus, colocou a sua presença, Deus colocou sabedoria. Se você não tem, irmão, não tem sabedoria, peça a Deus acreditando, porque Deus vai dar sabedoria. Você pode ter tudo aquilo que você precisar, amém? Porque Deus, quando Deus disse para Moisés, Deus perguntou para Moisés, Senhor, mas eu vou lá aos egípcios eu vou dizer que eu fui em nome de quem? Falar, diga que eu sou te mandou. Essa palavra, esse nome eu sou, quer dizer, a forma de ser, ele é, né? Então quando você diz assim, ó, o Senhor Eloá, né? Elohim, a palavra mais conhecida, né? Mas está meio no plural, Eloá é o meu Deus, ele é o meu Senhor, né? Você está dizendo que tudo que você precisar, Deus é. Se você precisa que Deus cure o teu coração de alguma coisa que você está passando, uma tribulação, seu coração está ferido, Deus é a cura para o teu coração. Se a tua família está passando por uma tribulação e você pensa, meu irmão, porque meu casamento está passando por um vento, eu acho que não tem mais jeito, porque o diabo entrou, porque isso, que aquilo outro, olha, eu sou a solução para você. Deus pode colocar as coisas no seu devido lugar, pode restaurar amor, pode restaurar saúde, pode restaurar a tua mente, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Eu sou, é o Deus dessa igreja, é o Deus Todo-Poderoso que não fracassa, que não dormita, que não se cansa. Digam glória a Deus. Vamos dar um forte aplauso, louvor ao nome do Senhor nessa hora, amados. Aleluia, glória a Deus. Se é para Jesus, mais forte. Glória a Deus. Então, para terminar, essa coroa que esses homens recebem, olha o que o apóstolo Paulo diz, ó, vou ler o versículo 24, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio, correi de tal maneira que alcanceis, está no verso 25 mesmo, todo aquele que luta, de tudo se abstém, porque tem que abrir mão de alguma coisa. Agora um versículo dentro do outro versículo, né? Tem um versículo que diz assim, ó, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Está em Mateus, está em Marcos, está em Lucas, está lá, tome a cada dia a sua cruz. Você tem que dizer não para esse negócio, ok? Tem que dizer não para esse negócio. Não tenho força. Tem força sim, Jesus é a tua força, Jesus é a tua luz. Davi não pôde dizer isso lá no Salmo 27, o Senhor é minha força, é a minha luz, é a minha salvação, a quem temerei? Deus é a tua força. Levanta a mão direita aí comigo e diga, Deus é minha força, minha luz. Irmão, tu é forte, meu irmão. Irmão, eu sou tão fraquinho, sabe, irmão, eu sou tão pequenininho, sabe, é que eu sou humilde, irmão. Irmão, mas ser humilde, irmão, não é isso não. Ai, Deus te despertando aí, ó. Olha, Deus está cobrando, irmãos. Deus está te cobrando. Deus é a tua força, meu irmão, Deus é a tua luz, digam glória a Deus. Deem um forte aplauso, louvor mais uma vez ao Senhor nessa hora. Aleluia. Tem gente que só glorificou depois da bomba, viu, gente? Tem gente que estava assim, ó. Aí depois da bomba, não tinha ninguém assim, né? Depois da bomba, mas é verdade, depois da bomba tem gente que deu glória. A pessoa, oh glória, aleluia, ai, mistério. Aleluia. Olha o que o apóstolo Paulo falou assim, ó. Eles querem alcançar uma coroa corruptível. Quer dizer, daqui a pouco ninguém pensa mais naquela pessoa mais. Ninguém lembra mais dele, né? Nós, porém, uma incorruptível. Aleluia.
coroa incorruptível. Aquilo que você vai receber de Deus, se você for fiel, é algo que nunca será perdido. Digam glória a Deus. O apóstolo Pedro falou assim, ó, 1 Pedro 5, versículo 4. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. O apóstolo Paulo disse que era coroa incorruptível. Pedro disse que era coroa incorruptível de glória. Paulo também disse lá em 2 Timóteo 4, no versículo 8, ele disse, coroa da justiça, aleluia, está me aguardando. Olha o que diz ó, o versículo, ó, desde agora a coroa da justiça me está aguardando. Ele não tinha essa coroa ainda, viu, irmão? Essa coroa de vocês, ela está reservada. Deus está dizendo assim, ó, tá aqui, filho, tá aqui, tá guardadinha aqui, tá pronta aqui, hein? Sejam fiéis, sejam leais. Vamos ser uma igreja fiel. Vamos conservar a palavra de Deus. Vamos conservar os ensinamentos que é dado da palavra de Deus. Perdoa seu irmão, esquece. E vamos seguir, porque você faz para o Senhor Jesus. Ele que vai te recompensar. Ele que vai te recompensar. Paulo disse, coroa da justiça. Pedro, coroa de glória. Tiago também deu a tacada dele também, ó. Lá em Tiago 1, versículo 12, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, aleluia, ou tanta coroa, né? É a mesma, gente, é a mesma, só que é com vários nomes, é a coroa da vida, coroa incorruptível, coroa da justiça, coroa de glória, aleluia, algo que ninguém vai poder tomar de você. Deus está pronto para dar essa coroa para você. Claro que você não vai morrer agora, mas depois, quando a sua carreira terminar, você vai receber isso, porque estamos sendo fiéis. Não vamos deixar que o inimigo tome essa coroa de nós. Vamos nos manter firmes na presença do Senhor, porque Ele quer recompensar cada crente, amados. Tempos difíceis, verdade. O diabo está passando a rasteira em muitos crentes abandonando o evangelho, saindo da presença de Deus, estão deixando de lado. O diabo está conseguindo tirar deles a coroa incorruptível, para eles receberem uma coisa que vai se acabar aqui. Mas se permanecermos na fé, se mantermos a nossa fé no Senhor, com a fé sadia, onde? Naquela doutrina, naqueles ensinamentos que nós temos recebido da palavra de Deus, pode ter certeza, amados, você vai receber essa coroa gloriosa na sua vida, no nome do Senhor Jesus. Quantos querem essa coroa na sua vida aí? Mas na vida você tem que ser uma pessoa valente, tem que ser valente, tem que ser destemido. Você vai abrir mão de algumas coisas, mas nada disso é comparado com o que Deus tem para te dar, meu irmão. Nada disso é comparado para aquilo que Deus está preparando para aqueles que o amam. Uma coroa gloriosa, uma eternidade com o Senhor, de recompensa. E você vai pensar, se eu soubesse, eu teria feito mais para Deus, amados. Pense naquilo que está preparado para você. O que o olho nunca viu, nem se passou na imaginação humana, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que... preparados para aqueles que o amam. Deus está preparando grandes vitórias para você, tanto aqui nessa vida, e as vitórias nessa vida que você está esperando, se não chegarem, não fique preocupado. Eu penso que elas vão chegar na hora certa, no tempo certo. Mas aquilo que não chegar, não se preocupe. Aquilo que está preparado para você no futuro já está guardado para você, em nome de Jesus, amém? Fica com essa palavra aí, e que Deus te abençoe grandemente, no nome do Senhor Jesus. Vamos dar um forte aplauso, louvor ao nome do Senhor nessa hora. Amém?